Bom, eu vou iniciar a demonstração do Multiton, mas antes eu preciso que vocês imaginem que existe um sistema que precisa gerenciar banco de dados, caches e filas, e vocês querem que esse sistema permita apenas um gerenciador, não como o Singleton, que ele permite uma única instância. Aqui a gente vai ter uma instância de gerenciador para cada demanda, por assim dizer. Então, primeiro eu vou fazer essa demonstração básica de como o Multiton atua. Ele cria esse gerenciador de Database Connection e aqui ele realmente vai estar criando essa nova instância porque anteriormente não tinha nenhuma. Depois da instância criada, ele vai fazer essa configuração, passando o localhost, o número da porta e também conectando com as bases, que seria UserDB e ProductDB. E depois ele cria uma instância de cache também e configura ela. Agora ele vai tentar criar uma outra instância, só que na verdade essa instância já existe e ao invés de de criar e configurar uma outra instância novamente, ele vai chamar aquela instância que a gente definiu aqui atrás. E aqui ele faz uma comparação para saber se as duas instâncias são realmente iguais e retorna true. E ele traz também para a gente esses valores de cada uma dessas instâncias para a gente verificar que elas de fato são a mesma. Eu vou limpar aqui o cache para a gente poder fazer a demonstração com microserviços. Mas antes, eu vou mostrar que é basicamente isso que a gente tentou esboçar no nosso diagrama. Ele inicia, verifica se a instância existe. Caso ela não exista, ele vai criar uma nova instância, ele vai inicializar ela e configurar, vai armazenar no nosso dicionário e vai retornar essa nova instância e vai encerrar. Caso contrário, se essa instância já existir, ele só vai retornar a instância existente e vai encerrar. Quando eu falo de dicionário, a nível de código, basicamente eu estou me referindo a essa função aqui que foi definida, que é a Resource Managers, que vai guardar aqueles valores que eu mostrei para vocês e depois a gente consegue fazer essa comparação extraindo da Resource Managers se essa instância já existe e caso ela não exista, a gente vai armazenar ela nessa função. Agora vamos fazer a demonstração com microserviços. Aqui o nosso microserviço A vai fazer uma requisição também para a database. Então ele vai criar essa nova instância do Database Connection e vai configurar o recurso o banco de dados nesse Database Connection. Depois esse mesmo banco A vai fazer uma requisição diferente, que é para o cache. Como essa instância não existe, ele também vai criar uma nova instância e configurar a seção do cache. Já o microserviço B também precisa acessar o mesmo banco de dados. Ao invés de criar uma nova instância desse banco de dados e deixar o nosso armazenamento exausto, por assim dizer, inflado de informação, ele vai retornar essa mesma instância que já existe para que ambos possam se conectar na mesma instância. E depois o microserviço B também vai tentar fazer uma nova instância de queue, de message queue, da fila de mensagens, e ela não tinha sido criada anteriormente, então vai ser criada uma nova instância e configurada também. Então, basicamente, a gente vê aqui que ambos compartilham da instância de database, só que eles não compartilham a cache nem a queue, porque somente um deles, por vez, solicitou cada uma delas. É o que a gente demonstrou nesse diagrama aqui, que são duas instâncias, né, desse microserviço, só que elas compartilham somente o banco de dados e por terem solicitado unicamente cache e message queue, elas têm essa instância só para elas no momento. Basicamente foi isso que a gente tentou demonstrar e conseguiu implementar para exemplificar como o Multiton age nas arquiteturas atuais.